A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim contar um testemunho sobre a existência de Deus. E eu espero que esse testemunho alcance muitas e muitas vidas. A gente passa por muitas aflições em nossas vidas, mas uma coisa é certa: Deus existe. A história de Jesus é verídica. Jesus, ele existiu. Ele morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao nosso redor existem milhões e milhões de anjos que nos protegem. E a gente não tem que temer ao homem, nem a demônios, nem a entidades. Até porque para qualquer demônio atuar na vida das pessoas, eles têm que pedir permissão a Deus. Então a única coisa que a gente tem que temer é a consequência dos nossos pecados, nada mais. E enfim, eu fui criada na Bahia por minha família é muito conservadora. E desde pequena eu tinha muitas visões assim, sabe, de demônios. Visões muito reais mesmo, né, que chegava a ponto de tentar me possuir, me matar, me enforcar. Eu não entendia porque que eu sofria tanto na época. E quando acontecia esses eventos paranormais, eu corria pro quarto da minha mãe. Só que com o tempo, ela começou a ficar com medo e trancou a porta. Então eu não tinha mais para onde escapar. E foi aí que eu comecei a ler Salmos, Salmo 23, Salmo 91. E com o tempo eu fui aprendendo a repreender esses demônios, essas coisas que aconteciam comigo, que eram horríveis, né? Eu temia até pela minha vida de morrer sufocada durante a noite sem respirar, porque era muito forte. E eu não entendia por que eu via tanta coisa, por que eu era tão atormentada, por que as pessoas conseguiam dormir à noite e eu não. Enfim, foi passando o tempo e aí eu comecei a me aprofundar nas coisas de Deus, né? Eu comecei a orar bastante, eu aprendi várias rezas, orações, salmos, eu decorei o Salmo 23 e o Salmo 91 inteiro. E assim eu fui criando, né, essa intimidade com Deus. E aí eu comecei a frequentar uma igreja na época. E eu parei. E aí, né, muitas pessoas me convidaram para ir para uma outra igreja. E eu achava muito inconveniente essas pessoas ficarem no meu pé, me chamando. Eu achava muito chato isso. E aí eu visitei essa igreja e falei para Deus: olha, Deus, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor apareça para mim e o Senhor me convide, o Senhor fale comigo. E enfim, eu achei que não ia dar em nada e fui para minha casa. E depois de 2 dias apareceu um flash de luz na minha casa. E esse flash de luz foi tomando um corpo, né, um formato de homem. E apareceu, né, como um homem de 3 metros de altura, com vestes brancas. O rosto eu não consegui ver, não tinha como eu olhar. Era muito forte o brilho, o rosto. E esse homem, que eu acredito que era o Espírito Santo ou um anjo mesmo, enviado por Deus. E ele abriu as mãos e falou assim: venha. E no momento que ele falou venha, ele me abraçou. Quando ele me abraçou, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu nunca tive tanta felicidade na minha vida como aquele abraço. E eu não tinha mais medo da morte quando isso aconteceu. Eu não tinha mais vaidade. Eu não tava nem aí pra família. Eu não lembrava muito dos meus familiares. E ele me abraçou e foi a coisa mais maravilhosa, sabe? O amor de Deus por nós é inexplicável. O que ele tem pra nós é maravilhoso, é lindo, é uma paz que excede todo o entendimento. E nossa, eu tô até arrepiada contando esse testemunho, porque é tão lindo, é tão maravilhoso que eu passei, que eu não esqueço.
E na hora que ele foi embora, eu fiquei muito triste, né? Porque eu queria ir com ele, eu não queria ficar mais aqui na Terra. Eu não queria passar pelas coisas que eu passo aqui na Terra. Eu queria ir com ele. E aí, enfim, ele foi embora. Mas a partir daquele momento, eu tive a certeza que Deus, ele existe. E existe um Criador. E é lindo a forma que ele trabalha. E o amor dele é lindo por nós. E, enfim, depois de um tempo fui batizada. E aí eu nunca mais, graças a Deus, nunca mais tive essas experiências horríveis, né? Que eu tinha durante a infância. E uma coisa importante também falar a respeito do batismo. Se você tem um filho, né, que ele é pequeno, é importante você apresentar para Deus ou batizá-lo mesmo. Porque no mundo espiritual, quando a gente é criança e a gente não é batizado nem apresentado para Deus, a gente é considerado como se fôssemos pagãos. E eu acredito que por conta disso, algumas crianças são atormentadas por esses espíritos, né? Porque elas são mais vulneráveis, tanto a ver anjos, como a ver o que eu via. E enfim, essa é a minha experiência, né? E por mais que a gente passe por aflições em nossas vidas, por mais que às vezes a gente acredite que não existe, que estamos sós, né? Por mais que você seja ateu ou espírita, ou sei lá, uma coisa é certa: Deus existe. E Deus, ele tem trabalhar na vida de cada um de maneira diferente. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou mais santa que ninguém por ter visto isso, né? Deus, ele tem um propósito. Se ele se apresentou para mim dessa forma, porque ele tem um significado, né? Se for pegar os discípulos de Jesus Cristo, o que eu mais me identifico é Tomé. Só acredita vendo. Então, bendito é aqueles que não precisa ver para crer. Deus, ele dá muito mais valor, né, entre aspas, né, no modo de falar. Deus, ele se agrada muito daquele que não precisa provar a Deus, né, para ver algo, para crer. Deus se agrada daquele que crê, sem ver, porque essa é a verdadeira fé, a fé em ação. Então, você que tá aí na sua vida, né, procurando uma direção, saiba que existe um Criador. Por mais que exista o mundo material, né, o nosso dia a dia, a correria do dia a dia, você tem que saber uma coisa: tudo isso foi Deus que criou, é Deus que permite tudo isso. E ele existe. A história de Jesus existe. Às vezes a gente pega a Bíblia e olha e fala: meu Deus, será que essas histórias realmente aconteceram? Né? Será que tudo isso é real mesmo? E a gente vai pra igreja e fica ali, né? Cantando, louvando, mas a gente não acredita que é realmente a verdade que tá na Bíblia. Tudo que tá escrito na Bíblia aconteceu de fato. E Jesus, ele existe, ele fala, tá? Eu tive essa experiência com Deus e tive uma outra também que Deus falou comigo. Ele falou aos meus ouvidos. Isso é muito raro de acontecer, né? E isso já aconteceu com outras pessoas também. Mas teve essa experiência que eu tive também, que eu fiz uma pergunta para Deus, né? Uma pergunta pessoal. E eu fui a um templo acho que tinha 15 metros quadrados, era muito pequena a igreja, era do tamanho do meu quarto aqui, que eu acho que deve ter, não acho, 10 metros quadrados é pouco, deve ter uns 25 metros quadrados. E tinha um profeta na igreja, que ele tava não sei quantos dias, eu acho que 30 dias no monte, e ele falou que Jesus ia responder uma pergunta, né, que a gente teria feito. Eu fiz uma pergunta para Deus e ele me respondeu aos meus ouvidos. Ele não falou no meu coração, ele respondeu aos meus ouvidos. Então, assim, Jesus existe, Deus existe, e a gente tem que buscar a Deus pra gente ter uma intimidade com Jesus Cristo,
né? E isso que aconteceu comigo não significa que vai acontecer com qualquer pessoa, com todo mundo, né? Porque Deus tem um trabalhar diferente na vida de todas as pessoas. Mas uma coisa é certa, Deus existe. E a única coisa que a gente tem que fazer em nossa vida é temer a Deus, guardar os seus mandamentos e aceitar Jesus como nosso único Salvador. Amém. E é isso aí. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim contar um testemunho sobre a existência de Deus. E eu espero que esse testemunho alcance muitas e muitas vidas. A gente passa por muitas aflições em nossas vidas, mas uma coisa é certa: Deus existe. A história de Jesus é verídica. Jesus, ele existiu, ele morreu na cruz por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ao nosso redor existem milhões e milhões de anjos que nos protegem. E a gente não tem que temer ao homem, nem a demônios, nem a entidades, até porque para qualquer demônio atuar na vida das pessoas, eles têm que pedir permissão a Deus. Então a única coisa que a gente tem que temer é a consequência dos nossos pecados, nada mais. E enfim, eu fui criada na Bahia por minha família é muito conservadora. E desde pequena eu tinha muitas visões, assim, sabe, de